Se a gente olhar a evolução dos cursos de medicina, a gente verifica que do ano 2000 para cá, nós tivemos um salto importante nas matrículas. Nós tínhamos 55.486 matrículas de medicina no país, temos hoje 108.033 matrículas. Como o curso demora no mínimo 6 anos, os concluintes, que eram 8.004, hoje foram, em 2011, 14.634. Vocês podem ver que nós tivemos uma importante... Começamos a avançar em 2003, mas principalmente a partir de 2008, que nós tivemos uma expansão na matrícula, que vai significar no futuro maior número de oferta de médicos concluintes. No entanto, quando a gente olha o número de ingressantes nas faculdades de medicina por 10 mil habitantes e compara com outros países, o Brasil tem um número de estudantes de medicina muito baixo, metade do que praticamente tem os Estados Unidos e a Inglaterra, bem menos do que tem a Austrália, e um patamar semelhante ao Canadá, que é um país que importa médicos. Ou seja, o Brasil tem uma oferta de matrículas de cursos de medicina bastante aquém de países, inclusive, com PIB per capita semelhante ao país. Nós temos, de forma recorrente, ouvido o argumento que o Brasil tem um número muito grande de faculdades de medicina e que elas cresceram muito na última década. É verdade, porque o nosso modelo de expansão são faculdades com poucos médicos. Então, nós somos o segundo país com o maior número de faculdades. Mas, quando a gente olha o número de matrículas e o número de concluintes, é muito aquém do que a população brasileira precisa hoje e precisará no futuro. Então, quando a gente compara a relação de vaga de ingressantes por 10 mil habitantes e de médico por 1.000 habitantes, o ministro Padilha depois explicará isso em detalhe, o Brasil está ali, nós temos 0,84 médicos ingressantes para cada 10 mil habitantes e 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, que é um patamar muito pequeno, em geral, a metade do que são países como Portugal, Espanha e outros. E mesmo países como Argentina e Uruguai. O azul é o número de vagas, o vermelho é o número de médicos para cada 1.000 habitantes. Vocês vejam lá na ponta Tocantins. Tocantins tem um número excepcional de vagas de medicina. No entanto, um número muito pequeno de médicos. Ou seja, não basta abrir curso de medicina para você fixar o médico numa região que nós temos interesse estratégico. É preciso mais do que isso. É preciso residência médica, que é um fator decisivo na fixação, e políticas na área de saúde, que o ministro Padilha depois irá detalhar. E, de outro lado, os estados que concentram um grande número de residência médica atraem médicos que são formados nos outros estados. E esses médicos acabam se fixando nessas áreas. É o caso de São Paulo, que, apesar de ter uma oferta baixa de cursos de medicina, tem uma concentração muito grande de médicos, o Rio de Janeiro, entre outros estados da federação. Então, nós queremos mudar essa situação e mudar profundamente a nossa política, não só ampliando o número de vagas nos cursos de medicina, ampliando o número de residentes para especialização nas áreas estratégicas, mas queremos desconcentrar os cursos de medicina. E todos os cursos de medicina hoje estão em 57 municípios do Brasil. E, basicamente, uma concentração na região sudeste e na região sul. Nós precisamos ampliar a oferta de formação de médicos, especialmente de residência, especialmente no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do país. Então, qual é a nossa meta? As universidades federais deverão ampliar os cursos existentes até 2017 em 1.815 vagas. E criar novos cursos, 1.800 novos cursos de medicina serão instituídos nas universidades federais, no total de 3.615 vagas a serem ofertadas. As universidades privadas poderão, depois eu vou explicar por que poderão, criar 1.902 cursos entre os existentes, 5.930 novos cursos, no total de 7.832. De tal forma que a nossa meta até 2017 é criarmos 11.447 novas vagas em medicina. Vocês vejam que nós temos ali, é um crescimento importante de mais de 10% das vagas existentes hoje. Nós estamos ampliando em mais de 10% nesses próximos 4 anos. Então,
a grande oferta será feita no ano de 2013 e 2014. Esse é um projeto estruturante que vai resolver o problema da oferta a partir de 2022, quando todos esses médicos começarem, de fato, a serem formados. E o que nós criamos em 2013, em 2019, nós já estamos colhendo os primeiros médicos formados, 2014 e 2020. A gente vai diminuindo a necessidade à medida que a gente for implantando essa estratégia de expansão. Bom, então a expansão de oferta, de 57 municípios que nós tínhamos no Brasil, nós vamos agora expandir para mais 60 municípios, vou explicar por que são 60. No total de 117 municípios terão cursos de medicina no país a partir dessa expansão. Vamos contratar só nas federais 3.154 novos professores, com a expansão prevista, e 1.882 técnicos administrativos. Qual é a mudança de política para o setor privado, para as universidades particulares? Nós não vamos ter mais uma política de balcão, ou seja, a universidade tem interesse em criar um curso de medicina, ela ia ao Ministério da Educação, apresentava um projeto, nós verificávamos as condições do projeto e autorizávamos ou não. O que acontecia? Toda esta demanda são para áreas que estão saturadas em termos de oferta de médicos, são os grandes mercados, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades com grande potencial de mercado e com grande oferta de residência. Agora nós suspendemos essa política, não é mais uma política de balcão de oferta de projetos no protocolo, nós vamos induzir a oferta. Serão feitos editais públicos. Nós vamos verificar quais são as áreas estratégicas no Brasil que têm condição e necessidade de ter um curso de medicina, e ali nós vamos ofertar tantas vagas. Qual é o critério fundamental? É o campo de prática de medicina. Você não pode criar um curso de medicina onde você não tem pelo menos 5 leitos SUS para o médico ser formado. Ele tem que ter uma experiência com o doente concretamente no hospital. Tem que ter, no mínimo, 5 leitos SUS disponíveis. Tem que ter 3 alunos para cada equipe de atenção básica de saúde. Ele tem que ser formado num município que tem urgência e emergência, que tem pronto-socorro, que tem situações críticas para ele ter uma boa formação. Tem que ter, no mínimo, 3 residências médicas. Nós não vamos mais abrir cursos se não tiver residência, especialmente nas áreas prioritárias, que são clínica geral, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade. Essas são as 5 áreas mais críticas hoje no SUS. Tem que ter, no mínimo, 3 residências nessas áreas. Então, em cima desses critérios, é que as empresas vão se habilitar. As faculdades de medicina que quiserem do setor privado disputar esses editais nesses municípios que preenchem essas condições, que tem um campo para formar bem os médicos. Nós não podemos ter mais canibalização, 2 faculdades disputando o mesmo leito SUS, não pode mais acontecer isso, então tem que ter esse campo de prática da medicina. O edital é um edital público. Quem é que vai ser escolhido? Quem tiver o melhor histórico de desempenho acadêmico, os melhores índices de avaliação acadêmica, o melhor projeto pedagógico, o melhor infraestrutura a oferecer no projeto que vai apresentar, elas vão ser habilitadas pelo histórico da instituição, pela experiência em saúde, pela excelência acadêmica, e vai fazer uma proposta que envolve projeto pedagógico, infraestrutura e atenção. Quem mais investir no equipamento SUS e cobrar menor mensalidade vencerá o edital. Então, além da exigência técnica acadêmica, terá também um critério econômico nesses editais, nesses municípios estratégicos que preenchem as condições para nós termos uma boa prática. Nós não queremos simplesmente mais médicos, nós queremos formar bons médicos para o Brasil. E sem o campo de prática da medicina, nós não formaremos bons médicos, e é isso que está sendo assegurado com essa nova estratégia. Por último, a estratégia de fixação é a residência médica. Nós vamos criar 12.372 novas vagas de residência. E vejam, essa é uma grande demanda dos profissionais de medicina no Brasil e dos estudantes de medicina. Nós estamos fazendo a maior expansão da oferta de residências. E não haverá mais curso de medicina que não tenha pelo menos 3 residências previamente estabelecidas nas áreas prioritárias. E essa é uma grande expectativa que os médicos sempre solicitaram ao país. Sempre nas áreas prioritárias, que são clínico geral, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade. E vamos instituir a bolsa de preceptoria, ou seja, os profissionais que trabalham nos hospitais públicos,
que vão acompanhar esses estudantes, tutoriar esses estudantes, orientar esses estudantes, agora passarão a ser remunerados por uma bolsa de estudo, vão ser valorizados também na sua contraparte na formação acadêmica dos profissionais de saúde. Eu não sei porquê, presidente, mas o pessoal adora uma bolsa de estudo, viu? Mas é uma bolsa que complementa o salário e valoriza os profissionais da rede. Por último, eu quero dizer que um outro ponto que foi muito levantado, que é preciso mais infraestrutura de saúde no Brasil. Por isso, daquilo que diz respeito ao MEC, aos hospitais universitários, nós temos hoje 46 hospitais universitários. Nós vamos construir mais 5 hospitais até 2018 e vamos aumentar em 30%, reformar e modernizar os hospitais que nós temos no país hoje. Nós temos já 6 hospitais em reconstrução e expansão, estamos investindo R$1 bilhão, e temos a reconstrução e expansão em projeto e novos projetos, que são 5 novos hospitais. Esse é o montante total de investimentos que nós vamos fazer nessa expansão da rede dos hospitais universitários. E vamos contratar 50 mil novos servidores para melhorar a qualidade do atendimento e do trabalho da rede de hospitais universitários, que é onde a gente forma os profissionais de saúde. Então, meu último comentário, o que os hospitais vão dar em contrapartida? Primeiro, mutirões de cirurgia. Fizemos esse mês já de cataratas, estamos fazendo. Faremos em setembro oncologia, ginecologia e próstata. Em outubro, cirurgia geral e vascular. Os hospitais universitários vão ampliar sua resposta também, ajudando o SUS no atendimento à população. Outra eficiência da IBSER, que é a empresa que hoje administra, uma empresa pública, 100% SUS. Nós contratamos R$1.391 bilhão de equipamentos e serviços, basicamente equipamentos e insumos para os hospitais. Nós economizamos 477 milhões em um pouco mais de um ano com os pregões eletrônicos centralizados. Ou seja, de 1 bilhão e 400, nós economizamos quase 500 milhões. 34,2% a menos de despesa. Mamógrafo, tomógrafo, equipamentos, medicamentos. Essa economia, por ser um pregão centralizado, escala, eficiência, transparência, permite a gente aumentar o investimento e melhorar a qualidade de serviço. E o que nós estamos, então, para concluir? Nós estamos capacitando todos os profissionais da rede dos hospitais universitários numa parceria com o Hospital Sírio-Libanês para formar o pessoal no mesmo padrão. Estamos informatizando com o mesmo padrão, usando a experiência do HGHU, que é o Hospital das Clínicas lá de Porto Alegre, informatizando, que é um padrão de excelência de atendimento. Toda a rede estará com o mesmo software, com o mesmo padrão, e estamos fortalecendo a telemedicina. Quer dizer, uma aula no hospital universitário vai para toda a rede. Uma cirurgia pode ser assistida em toda a rede. E usando tecnologia de informação, nós vamos melhorar a formação de toda a rede hospitalar, com foco na formação que são os hospitais universitários. Por último, eu quero fazer o comentário que o programa de Mais Médicos que nós estamos lançando hoje não altera um mecanismo que o MEC criou com as 37 faculdades de medicina dos hospitais das nossas universidades federais, que é o Revalida. Todo médico do exterior que quiser ter acesso pleno à medicina no Brasil terá que fazer o Revalida. O Revalida, a LDB diz que qualquer universidade pública pode reconhecer o diploma. Nós fizemos um acordo e fazemos um exame unificado nacional. Esse exame não tem que exigir mais nem menos do que os nossos estudantes são exigidos para se formar em medicina. Tem que ser o mesmo equilíbrio, nem mais, nem menos. Eu vi ontem um artigo do Hélio Gaspari, que ele faz uma crítica dizendo que um profissional, para fazer o Revalida, tem que ter a residência anterior no Brasil. Eu acho que ele tem toda a razão, é totalmente descabida essa exigência. No edital do Revalida que vem agora, o médico pode fazer o Revalida mesmo que ainda não more no Brasil. Nós não queremos barreira artificial, não. Nós queremos que venha para o Brasil todo médico que quiser, mas ele vai ter que ter a mesma qualidade dos médicos que nós formamos aqui no país. Muito obrigado. Nós estamos no momento, ao lançar o programa Mais Médicos do Brasil, nós estamos no momento que outros países que buscaram construir saúde pública com qualidade à sua população também tiveram que enfrentar. A história e o programa que nós estamos construindo aqui, que tem investimentos e ações que vão desde o desejo de um jovem que queira fazer medicina, ao longo da sua formação, a qualidade da sua formação, mudar a qualidade da formação médica, até o médico que se especializa e que compõe uma equipe multiprofissional lá na atenção básica de saúde para melhorar a atenção à saúde na ponta do Sistema Único de Saúde, também é a história de outros países que construíram sistemas nacionais públicos.
É a história de que o planejamento de quantos médicos um país tem que ter, qual é o perfil da formação desses médicos, quais são as principais especialidades que o Brasil precisa, como que a distribuição das vagas, em que estados tem que estar, em que regiões tem que estar, tem que seguir única e exclusivamente os interesses e as necessidades de saúde da nossa população. Essa é a história de todos os sistemas nacionais públicos construídos, sobretudo aqueles que nos inspiram, seja na Europa, seja nas Américas. E um primeiro debate que nós precisamos fazer no nosso país, pode passar o próximo, é que, como disse o ministro Aloysio Mercadante, quando nós comparamos o nosso país com outros países do mundo, não tem como se sustentar que não faltam médicos no Brasil. Faltam médicos no nosso país. O Brasil tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes hoje, médicos ativos trabalhando. A Argentina aqui do lado tem 3,2, Uruguai 3,7, Espanha e Portugal quase 4 médicos por 1.000 habitantes, a Inglaterra 2,7. Se nós fôssemos ter hoje a mesma quantidade de médicos por 1.000 habitantes que tem a Inglaterra, que é um dos maiores sistemas nacionais públicos de saúde do mundo inteiro, nós precisaríamos de uma hora para outra ter mais 170 mil médicos no nosso país. Faltam médicos no nosso país. Pode passar o próximo? E os que existem, o volume de médicos, os meus colegas médicos, também estamos mal distribuídos no país. Isso foi claramente mostrado pelo ministro Aloysio Mercadante, mostrando que nós temos 1,8 médicos no país e nós temos pelo menos 700 municípios hoje que não tem sequer um médico residindo no município para atender a sua população. E nós temos 5 estados no nosso país que tem menos de um médico por 1.000 habitantes, aquilo que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como altíssima escassez de profissionais médicos. E temos 22 estados no nosso país que tem menos do que 1,8 médicos por 1.000 habitantes. E quando a gente pega um estado, nós vamos ver também que dentro do estado é mal distribuído. O Rio de Janeiro, 60% dos médicos do Rio de Janeiro estão concentrados na região metropolitana do Rio de Janeiro. O meu estado de São Paulo, das 16 regiões de saúde do estado de São Paulo, apenas 5 delas, a capital, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Baixada Santista, tem mais médicos por 1.000 habitantes do que a média nacional de 1,8, 1,9 médicos por 1.000 habitantes. Não só estamos mal distribuídos, como também tem uma forte carência para os nossos serviços de saúde, de um conjunto de especialidades médicas que nós não geramos ao longo dos últimos anos. Essa é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde e pela Universidade Federal de Minas Gerais, com hospitais públicos e privados no nosso país, que mostraram quais eram as especialidades que tinham maior dificuldade de fixação, de contratação, de conseguir um profissional. Então, pediatria, neurologia, anestesiologia, neurocirurgia, mudou muito o perfil de saúde do nosso país. E nós, com essa ação do Mais Médicos, também estamos definindo que o conjunto das vagas, quais são as vagas de residência mais importantes, qual é o perfil de especialidades que nós precisamos formar, tem que seguir única e exclusivamente as necessidades de saúde da nossa população. Nós temos hospitais bem estruturados, está aqui o Dr. Henrique Prata, que dirige o Hospital do Câncer de Barretos, que tem uma estrutura que é padrão internacional hoje, e mesmo oferecendo R$30 mil, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, não consegue fixar médicos especialistas. O Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, os hospitais filantrópicos, está instalando 80 novos centros de tratamento do câncer no nosso país, buscando expandir o tratamento do câncer para a região norte, nordeste do país, interior dos nossos estados, e a maior deficiência, o maior gargalo é exatamente conseguir médicos oncologistas, enfermeiros especializados no tratamento do câncer e o conjunto da equipe multiprofissional. Essa demanda deve aumentar cada vez mais. Nos últimos 10 anos, nós geramos de primeiro emprego formal registrado para médicos 146 mil primeiros empregos formais e formamos 93 mil médicos. Até 2014, só com os investimentos do Ministério da Saúde em parceria com os estados e municípios, sem contar os investimentos próprios e exclusivos dos municípios, dos estados e sem contar a expansão da rede privada de saúde, nós vamos gerar mais 35 mil
novos postos de trabalho para o profissional médico no nosso país. Então, faltam médicos hoje e as medidas que nós estamos tomando também para enfrentar essa demanda de formação de médicos, necessidade de profissionais médicos, que deve aumentar cada vez mais no nosso país. A primeira ação do Programa Mais Médicos juntamente com as ações de formação, é poder gerar condições de trabalho com qualidade, com estrutura, com capacidade de que um profissional médico e o conjunto da equipe que está na atenção básica de saúde ou na urgência e emergência possa ter para cuidar de forma adequada das pessoas. Então, a primeira forte ação é pegarmos os recursos que nós já temos contratados, Ministério da Saúde, Estados e Municípios. Já estamos investindo 7,4 bilhões de reais em construção, reforma, ampliação e equipamento de um conjunto de hospitais. São mais de 800 hospitais em obras no país nesse momento. São mais de 800 UPAs 24 horas. Desde o lançamento do pacto pela presidenta Dilma com os governadores e prefeitos, que foi assumido por todos os governadores e prefeitos presentes na reunião, recentemente, há uma semana e meia atrás, nós fizemos reuniões bilaterais com os estados e com os municípios para que a gente pudesse definir outras obras que nós temos recursos investidos para ampliar a infraestrutura de saúde do nosso país. E hoje nós estamos dando mais um passo importante para acelerar e iniciar a construção de novas obras. Hoje nós assinamos a portaria, onde nós repassamos o recurso para a construção de 6.000 novas unidades básicas de saúde do nosso país. Está aberto no sistema para a apresentação de propostas de reforma e ampliação das unidades básicas de saúde do país. A presidenta Dilma, quando nós começamos o governo, nos pediu um diagnóstico detalhado da situação de cada unidade básica de saúde do país, e ao mostrarmos para a presidenta que nós tínhamos um grande número de unidades básicas de saúde que já existiam, mas não tinham o tamanho adequado, estrutura adequada, espaços adequados para os novos tratamentos que nós temos hoje na saúde, para a ampliação do calendário vacinal, ela determinou que pela primeira vez o Ministério da Saúde ia ajudar com investimentos os estados e municípios a reformar as unidades e ampliar as unidades. E nos recursos disponíveis, existem recursos disponíveis, os prefeitos sabem disso, para reformar todas as unidades básicas de saúde que precisam ser reformadas, ampliar todas as unidades básicas de saúde que precisam ser reformadas. Hoje nós vamos assinar a portaria das propostas que já chegaram até esse momento. Além disso, nessa semana nós publicamos a portaria de seleção de mais 225 UPAs 24 horas a serem construídas no nosso país. A seleção abriu no começo do mês. Os novos hospitais universitários, como citou o ministro Aloysio Mercadante, são mais 2 bilhões de reais de investimento em 14 novos hospitais universitários, investimento para dar estrutura de trabalho, condições de trabalho aos médicos do nosso país, e um conjunto de parcerias público-privadas construídas com os estados e municípios, com apoio do Ministério da Saúde. Vou só mostrar aqui a distribuição regional daquela que é a segunda ação do Programa Mais Médicos, apresentada pelo ministro Aloysio Mercadante, aonde estão distribuídas os serviços que possibilitam ampliação de vagas ou criação de novos cursos de medicina. E junto com ele vem as novas vagas de medicina, como também a ampliação das vagas de residência médica, daquilo que foi mostrado pelo ministro Aloysio Mercadante. Então, a forte concentração na região norte do país. Nós vamos abrir, senador Eduardo Braga, o senhor sempre falou sobre esse tema comigo, tem uma filha médica. A nossa perspectiva é abrir pelo menos mais 1.291 vagas de residência médica na região norte do país, e é possível ampliarmos vagas de residência médica na região norte do país. Aqui é a região nordeste do país, então grande foco para a região norte e a região nordeste do país, para que a gente possa formar, deputada Mauri, o médico especialista lá na região nordeste do país, mais de 4.000 vagas de residência médica no nordeste do país, interiorizando a formação, não só a graduação, como também a residência. Pode passar o próximo. No centro-oeste do país, também a abertura de vagas de residência médica, pode passar. No sudeste do país, aproveitando a estrutura que já existe, ampliando vagas de escolas que já existem, atacando algumas lacunas que existem, como, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Aqui o prefeito Luiz Marinho, o ABC, a região do ABC tem mais de 3 milhões
de habitantes tem apenas uma escola de medicina e pouquíssimos programas de residência médica, pode passar o próximo. Na região sul do país, expansão das vagas de residência médica. O ciclo de formação de um médico pode demorar de 6 a 8, até 10 anos, dependente da especialidade. São muito importantes as medidas que nós estamos tomando aqui. É um desafio que nós estamos dando conta, que sem dúvida alguma vai ter um impacto muito positivo no Sistema Único de Saúde do nosso país, na saúde da população brasileira e em dar oportunidades para estudantes e jovens brasileiros. Mas a população que procura hoje uma unidade de saúde, um hospital, o prefeito que procura contratar um profissional médico, o secretário municipal de saúde, uma equipe que está lá montada e não tem um médico para completar essa equipe, não pode ficar esperando 6, 7, 8 anos para que a gente possa levar médicos já mais perto da população brasileira. E nós sabemos o quanto um médico do lado do paciente, em qualquer situação, faz a diferença junto com a equipe multiprofissional. Por isso, nós vamos fazer agora, assinamos a portaria aqui hoje e amanhã sai publicado um edital de chamada nacional para médicos brasileiros. Nós confiamos que jovens, experientes médicos brasileiros vão aceitar esse desafio. A remuneração é de R$10 mil por mês, integralmente paga pelo Ministério da Saúde, não há nenhum custo para as prefeituras. Dependendo da região que esse médico vá, a ajuda de custo, se for para a região norte, líder Eduardo Braga, se for trabalhar na saúde indígena, Cacique Raoni, ele vai ganhar um valor de 3 meses a mais para auxílio de deslocamento. Se for para a região do interior da região nordeste do país, do interior do centro-oeste do país, na região da Sudene de Minas Gerais, ele vai ganhar 2 meses a mais de ajuda de deslocamento. Se for em outras regiões do país, na periferia das grandes cidades, ele vai ganhar 1 mês a mais para auxílio de deslocamento. Vai ter acompanhamento direto e permanente pelas universidades públicas brasileiras, nessa parceria fundamental da saúde com o MEC. Programa de até 3 anos. E nós vamos soltar essa chamada nacional a partir do dia de amanhã para trabalhar na periferia das grandes cidades, nos municípios do interior, com uma grande prioridade para a região norte e nordeste do nosso país. Nós sabemos que muitos médicos brasileiros vão aceitar esse desafio para ir para as regiões mais carentes. No começo do ano nós fizemos essa chamada nacional através do Provável, vários prefeitos e secretários aqui sabem, conseguimos 4 mil médicos para ir para essa região. Já é o maior programa de interiorização de médicos que esse país teve. Mas nós sabemos também que a nossa demanda é grande. E nós vamos fazer, caso as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros, nós não vamos nos furtar de fazer exatamente o que outros países do mundo fazem, que é buscar atrair médicos estrangeiros quando não temos médicos brasileiros em número suficiente para preencher essas vagas. E esse tema não pode ser um tabu no Brasil, porque não é um tabu em nenhum país do mundo. A Inglaterra, 37% dos médicos que atuam na Inglaterra foram formados fora da Inglaterra. Os Estados Unidos, 25% dos médicos que atuam nos Estados Unidos foram formados fora dos Estados Unidos. Austrália, 22%, Canadá, 17%. E aqui no Brasil, apenas 1,7% dos médicos que atuam no Brasil foram formados fora do nosso país. Então, nós vamos buscar fazer, e durante toda essa preparação, MEC, Saúde, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, nós fomos aprender o que os outros países fazem, com outras experiências internacionais. Fizemos missões internacionais, contato com as embaixadas, parcerias com os nossos colegas Ministérios da Saúde de outros países. Portanto, caso as vagas que teremos nesse edital para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior não sejam ocupadas por médicos brasileiros, se forem ocupadas todas, nós estaremos felizes, né? Levamos mais médicos para perto da população. Caso não sejam ocupadas por médicos brasileiros, nós vamos passar a buscar preencher com médicos estrangeiros que se inscrevam no edital. Para isso, esse profissional médico, primeiro, tem que ter habilitação para o exercício profissional no país de origem. Tem que estar exercendo a medicina no país de origem, né, com registro, ou na Ordem dos Médicos, onde é a Ordem dos Médicos,
ou no Ministério da Saúde, onde é no Ministério da Saúde. Segundo, tem que ter conhecimento da língua portuguesa. Terceiro, tem que ser proveniente de um país que tenha menos médicos por 1.000 habitantes do que o Brasil, até porque o Brasil... está todo mundo atento. Até porque o Brasil é signatário de um acordo mundial, está aqui o Dr. Molina, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, que estabelece que os países não devem disputar com países que têm menos médicos do que os seus médicos provenientes daqueles países. Então, esses são os critérios. E aqui eu queria falar de uma outra coisa. O Ministério da Saúde não tem preconceito em relação a qualquer país que forme bem seus médicos para vir para o Brasil. Eu estou falando isso porque tem muitos países com os quais nós temos parcerias há muitos anos que ajudaram que a gente avançasse na saúde desse país, nos ajudaram a expandir o calendário de vacinas no nosso país, a reduzir a mortalidade infantil, a combater a dengue, nos ajudaram em várias parcerias e nós não temos preconceito. Se tiver médicos bem formados que queiram atender a nossa população, onde nós não conseguimos preencher as vagas com médicos brasileiros, nós vamos buscar atrair médicos dos vários países do mundo. Estou falando isso porque, às vezes, se tenta trazer um debate ideológico para o tema da saúde, e a única ideologia que tem que prevalecer na saúde é salvar vidas, cuidar das pessoas. E falo com muita tranquilidade. Está aqui o governador Pezão, do Rio de Janeiro, que quando o governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro José Serra, resolveu trazer médicos cubanos para o país, ele era prefeito da sua cidade. Está aqui o deputado Osmar Terra, do interior do Rio Grande do Sul, era prefeito da sua cidade. Está aqui o secretário estadual de saúde de Tocantins, que na época o governador de Tocantins voltou a ser governador hoje e sabe muito bem da experiência que teve. Está aqui vários secretários do estado de Roraima, que sabem que naquele momento, está aqui o senador Romero Jucá, sabem inclusive que além de terem trazido médicos cubanos naquele momento, se construiu na época inclusive um decreto para validação automática e reconhecimento automático de diplomas de médicos cubanos, e que foi interrompido, não foi à frente naquele momento por críticas que surgiram. Então, o esforço que a presidenta Dilma busca construir aqui foi um pedido de prefeitos e prefeitas de todos os partidos políticos desse país. O pacto que nós estamos lançando aqui foi discutido e apresentado e aprovado numa reunião onde tinham governadores e governadoras de todos os partidos políticos desse país. A população brasileira que está sem médico não pode esperar pelo período completo de formação de profissional médico, e nós buscaremos todas as medidas que outros países do mundo fazem para trazer mais médicos para o nosso país. Aqui a nossa prefeita dizendo que o povo bate na porta precisando de médicos, precisando de mais médicos. Uma outra preocupação que o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde e da Educação tem é na qualidade desses profissionais. Então, nós queremos levar médicos para perto da população e bons médicos, os brasileiros e os estrangeiros que possam vir, caso não sejam preenchidas as vagas para médicos brasileiros. Então, vai ter um período de acolhimento com as universidades públicas vão acompanhar do começo ao fim, até o fim, a atuação desses profissionais médicos. Estou vendo ali o professor Paulo Speller, quero agradecer a Andifes, todos os reitores das universidades federais que declararam apoio a esse programa, e esses profissionais vão ter que atuar exclusivamente na periferia das grandes cidades, nos municípios do interior, na região norte e nordeste do país. Se quiserem sair do programa, serão desligados do programa. Não vai acontecer o que aconteceu em outros momentos, que é uma preocupação que todo mundo tem, de que o médico venha e depois ele comece no município e depois ele decida vir disputar mercado de trabalho com o médico brasileiro. Nesse programa, nenhum médico brasileiro vai perder emprego por conta da vinda dos médicos de outros países. Para concluir, esse é o tamanho do desafio. No processo de formação, vagas de especialistas e o exercício.
Nós mapeamos com muito tempo onde tem estrutura dos serviços de saúde hoje no país, estruturas da área da educação, o investimento robusto que está sendo feito pelo Ministério da Educação na ampliação das nossas universidades federais, e com esse programa Mais Médicos, o Brasil vai sair do que tem hoje, de 374 mil médicos para 600 mil médicos no nosso país para atender a população brasileira. Para concluir, senhora presidenta, eu quero agradecer muito a coragem, a disposição, a dedicação da senhora de nos colocar para construir alternativas inovadoras para resolver esse problema. Eu acompanho formação médica desde quando era estudante de medicina. Há 20 anos atrás, nós montamos uma comissão chamada Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médio. Estou vendo os vários professores que fizeram parte daquela comissão, que buscava mudar o perfil da formação médica do país e passar com que o país pudesse planejar o número de médicos que queria ter. E pela dedicação da senhora, pela coragem da senhora, nós estamos conseguindo oferecer para o Brasil hoje, em parceria com os estados e com os municípios, um programa que vai fazer com que a gente tenha mais médicos mais perto da nossa população. Muito obrigado a todos.